Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de matemática e nós vamos fazer as atividades das páginas 180 até a página 187. Vamos falar sobre fração. Vocês já conhecem esse conteúdo, porque o ano passado nós estudamos sobre frações, lembram? Então hoje nós vamos retomar a noção de fração. Primeira coisa que vocês precisam saber na fração. Eu tenho aqui 4 nonos. Então, vocês precisam identificar como que nós chamamos esses números. O número de cima, no caso o número 4, ele é o numerador. Indica o número de partes a serem consideradas. E o número 9 é o denominador, indica o número de partes em que o inteiro foi dividido. Então, eu tenho aqui uma imagem, né, com 9 divisões. É um inteiro que foi dividido em 9 partes, no caso, denominador. E 4 são as partes coloridas dessa imagem, que é o número de partes a serem consideradas. Então, a parte colorida é o numerador, que fica sempre em cima na fração. E o total de divisões é o denominador, que é o número que vai ficar sempre embaixo. Indica o número de partes em que o inteiro foi dividido. É um retângulo que foi dividido em 9 partes. E 4 partes são as partes que a gente vai considerar. A parte colorida são as partes consideradas nessa fração. Então, outra coisa que nós precisamos saber, como que lemos as frações? Coloquei aqui para vocês alguns números e eu vou ler para vocês irem acompanhando. Número 2 embaixo, então eu leio 1/2. Número 3 embaixo, eu leio 1/3. 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. Chegou aqui, não é 11º, é 1/11avos. Se fosse o número 12, 1/12avos. Número 20, 1/20avos. Número 99, 1/99avos. Eu vou ler o número da maneira que ele é mesmo e vou acrescentar a palavra avos no final. Chegou no 100, muda, é 1/100. Chegou no 1000, é 1/1000. Tudo bem? Então, vocês precisam lembrar o que é numerador e o que é denominador e precisamos lembrar como que lemos as frações. Eu coloquei aqui para vocês algumas imagens para vocês poderem relembrar e para fixar melhor. A primeira imagem, eu tenho aqui 1/4, porque tem apenas uma parte colorida dentro de 4 divisões. Então, o numerador, número 1 é 1, e o denominador, o 4. 1 é a parte a ser considerada, e 4 é a parte que o inteiro foi dividido. O círculo foi dividido em 4 partes. Então, eu tenho 1/4. Nessa segunda imagem, eu tenho 2/8. Parte colorida, 2 partes, e a parte que o inteiro foi dividida, 8. 2/8. Aqui eu tenho novamente 1/4, e eu coloquei para vocês proposital, um círculo e um quadrado, para mostrar que não importa qual é a forma que foi utilizada. Pode ser um círculo, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um triângulo, um losango. A figura geométrica, ela não importa, tá? Importa é que a gente precisa ver em quantas partes essa figura foi dividida e qual é a parte colorida. E aqui eu tenho um quadrado que foi dividido em 16 partes e tem 4 partes coloridas. Como que eu chamo essa fração? 4 16avos. Tudo bem? Então, agora que vocês já relembraram
esses fatores importantes da fração, vocês vão fazer as atividades do livro. Tudo bem? Até mais, quinto ano!